Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é a conhecidíssima Leila Lopes, campeã de audiência aqui da Velha Nova Friburgo. E Leila, você estava falando no bloco anterior sobre o clube. Este clube libaneses, ele funcionava num sobrado, até residencial, onde depois ficou muito conhecido, porque nos anos dourados, anos 50, anos 60, foi a fábrica de bebida Adonis do seu Esperidião Mussi. Na década de 1930, residia ali naquele sobrado o senhor Acef Abicalil, pai da professora Maria da Conceição Abicalil. Então, o interessante é que é o seguinte, essa família cedia a sala, aquelas instalações ali privilegiadas da casa, eles cediam para que o clube funcionasse. E eles ficavam utilizando o restante da casa, mas cedia a sala principal para que os libaneses se reunissem ali no seu clube. Aonde era? Onde foi, lá no final aqui da Praça Getúlio Vargas, onde sim. foi a fábrica de bebida do seu Esperidião Mussi. Sim, eu frequentei muito ali. Que tinha a fábrica embaixo e em cima a residência. Agora, Dona Mariana, então, conservava aquilo ali com então, maior carinho. Era ali. O centro... O seu Esperidião era, Janaína, irmão da Zelma Mussi, do Elias Mussi, um grupo muito grande de famílias que vieram para Friburgo. E o seu Esperidião era uma pessoa queridíssima, chegou a ser presidente do Lion muitos anos, foi líder, né, de todo esse movimento, foi até candidato a vice-prefeito. E então, nesse clube, eles tinham um dia que eles se reuniam, ali não sei se tinha alguns números artísticos, tinha ali as comidas próprias, aqueles doces, aquela culinária toda libanesa. De vez em quando vinha muito aqui, às vezes algum sacerdote, algum padre maronita, que também tinha tudo estruturado, tinha por exemplo, como é que se diz, o presidente, secretário, tudo organizado. Leila, antes desse clube, houve um outro mais antigo, que foi fundado no dia 11 de outubro de 1925. Era o Clube Sírio e Libanês, que foi fundado pelos família Abirrame, a maior parte dos pais do Renato Abirrame. Sim. Você conheceu também o doutor Acef Mussidaia. Agora, o interessante, agora falando do doutor Acef, é que nessa época também houve um time de futebol integrado por pessoas da colônia libanesa. Isso eu descobri num livro do jornalista Ângelo Ruiz, que ele tem um livro só sobre esporte, né? Então, ali eu pesquisando, descobri que tinha um clube de descendentes de libaneses, que o doutor Acef Mussidaia era destacado jogador, mas era um time que não tinha, assim, sede própria, não tinha campo, não tinha nada. Quem cedia para eles fazer o treinamento era o campo do Friburgo. Friburgo você escreveu uma coisa tão interessante. Agora, o interessante, eu tenho fotos aí vou mostrar no outro bloco. desse clube líbano-friburguense. Leila, você escreveu uma coisa aqui tão interessante, Ferreira, o nome original em árabe é Haddad, que significa aquele que trabalha com ferro. Então, todo Ferreira é descendente de libanês? Não digo todos. Existe o Ferreira genuinamente português. Eu, do lado da minha família, eu sou Ferreira Alves. Do lado da minha mãe, eu sou Ferreira Alves. Mas esse Ferreira aí foi o caso mais ou menos parecido com o da minha família, que meu avô achou que esse Lepos era mais parecido com Lopes, adotou o nome português de Lopes. Agora, esse Haddad aí, como é pessoa que trabalha com ferro, sabendo que existe a palavra Ferreira, então achou por bem adotar o Ferreira, que é o caso do seu José Ferreira, dono desse grande hotel famoso, a Cassino Turista, Hotel Cassino Turista,
que era famosíssimo na época. Esse hotel, Janaína, ele ficava localizado onde é hoje na esquina de Ernesto Brasília. Onde hoje é o edifício União. Lindo ele. Onde tinha os bailes, né, Leila? Bailes. Naquele tempo eu era criança, eu ouvia falar, e naquele tempo não era permitido. Ferreira era um homem importantíssimo na naquele história tempo era permitido o jogo, então tinha um jogo ali naquele cassino. Porque tinha por isso cassino, né? Isso, é por isso. Hotel Cassino Central, né? Era o Hotel Central. Cassino, como tu falava, Cassino Turístico. Então, você dançou muito ali, né, Leila? Não, minha filha, não peguei. Você não pegou a época, não? Não, eu frequentei ali, no meu tempo, já não funcionava mais. Quando eu era criança, que eu passava ali, que eu via. Tinha grandes Agora eu já frequentava, era o xadrez. Pai da Mirtz Ferreira. Luci Ferreira, Mirtz Ferreira, que eram moças lindíssimas, né? É verdade. Então a Mirtz era muito bonita, eram conhecidas pela beleza. Famosa, pela beleza, Leila, e sua família, Salim, como é que é o seu avô? Foi seu avô Meu que avô veio? foi o seguinte, meu avô, porque é interessante, o lado da família dos meus pais, o lado da minha mãe são originários, são portugueses, o lado do meu pai são libaneses, mas a minha avó paterna, a vovó Deide, a família dela, tanto meu avô como minha avó, são daquela região do Monte Líbano. Região montanhosa, como Friburgo aqui é a região montanhosa do estado do Rio. Lá, Monte Líbano é a região montanhosa do Líbano. Então tem muitas cidades lá. Tem Richimaia, tem Ruaist. Então a minha vovó Neide era de Richimaia, conforme a família Namem, todos eram de Richimaia. O próprio Gastim parece que também, os antecedentes dele vieram de Richimaia. E meu avô já era de Ruaist. Mas a família da minha avó, o interessante, que o trabalho deles era cultivar o bicho da seda. Era o trabalho deles. Não eram, assim, agricultores de lavrar terra. O trabalho deles era cultivar o bicho da seda, porque naquele tempo era uma coisa muito preciosa, um tecido de seda. Então, eles cultivavam com aquelas folhas próprias, né? Tem aquela forma, não sei se é a moreia, tem um vegetal próprio que alimenta o bicho da seda. Então, eles cultivavam... É a plantação da amora. Amora. Então, eles cultivavam o bicho da seda e ali, então, eles, não sei como eles obtinham aquilo, então mandavam para a capital para eles preparar o fio, e aquele fio era mandado para a França para fazer o tecido, fazer a seda. Já o meu avô, ele saiu da região montanhosa, foi trabalhar na capital, em Beirute. Mas na capital, em Beirute, ele era um serviçal, era novo, de você diz, fazia serviços gerais, devia ser. Ele era serviçal no palacete do representante do sultão da Turquia no Líbano. Porque houve uma época que aqueles países árabes eram todos estados submetidos à Turquia. A Turquia era o Fazia estado... parte do Império Otomano. Otomano, era. Então tinha aquela dominação turca sobre os árabes. Aqui, pelo menos, a gente sente, os libaneses, os sírios, eles não gostam de ser chamados de turcos, não, por causa da dominação turca, né? Porque eles já tinham que pagar impostos, eles ficavam numa situação de submissão à turca. Quem levantou isso a eles, chamou a atenção disso para eles, que eles eram muitos, eles tinham que, até foi depois da Segunda Guerra Mundial, então acabou aquele porque estado... o passaporte deles era um passaporte do Império Otomano. Então foi até aquele Lawrence da Arábia, né, que despertou a atenção dos árabes. Nós em Friburgo tivemos uma figura muito carismática, muito querida, que era Jorge Rafid. Sim. Jorge Rafid. Famoso no restaurante. O Jorge Rafid era conhecido como Jorge Turco. Certo? Então, todo mundo era turco. Jorge Turco. E você vê que não tem nada a ver. É um desconhecimento total, porque não tem nada a ver. Tem até o idioma turco e o idioma árabe. É igual confundir chinês com japonês. E o Jorge, Janaína, era uma figura, Jorge Turco, Jorge Rafid, que a esposa dele é viva, e as filhas, os filhos, tudo. E eles assistem o nosso programa diariamente, sempre que eles podem, eles estão sempre em uns encontros no Alberto Brown. Mas o Jorge Rafid, ele era tão querido, e que um grupo de amigos do Jorge
marcavam um encontro no bar do Jorge, onde é a sapataria Brunos, na entrada da rua Augusto Cardoso ele mudou ali. em vários Olha lugares. na rua Augusto Eu Cardoso. conheço a filha dele, encontro com ela de vez em quando na rua. E o Jorge, então, preparava um almoço mensalmente para Dr. Chamberlain, Renata Birrame, Oswaldo Zarif, Álvaro Pontes, esses eram habitué, né? E ele preparava com aquelas comidas típicas, né? Maravilhosas. E essa turma, então, estava sempre lá, presente no bar do Jorge. Então, meus avós vieram do Líbano, ali por volta de 1900, 1901, vieram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Então, por exemplo, a família já veio formar. Minha tia, que até acabou morrendo tuberculose, que tem uma foto, tá aí, não sei se tem uma foto. Então, tem minha tia, meu tio, meus avós vieram do Líbano. Só quem nasceu no Brasil foi meu pai. Meu pai já nasceu no Brasil, em Santa Maria Madalena. Leila, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com Leila Lopes falando sobre a imigração libanesa em Nova Friburgo.